Então, se você está com a apostila, nós vamos lá para aquela página onde tem uma mãozinha. E a gente tem também a figura da mãozinha e do círculo ministerial. E você vai abrir a Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Quem não tem a apostila, no final pode adquirir, porque eu não quis atrasar. Quem não tinha para adquirir. Algumas pessoas nem pagaram a aula no final, pode pagar, a maquininha vai estar aí no final. Gente, estamos em casa, né? Tudo nosso. Quem trouxe o amigo também, não precisa pagar o amigo. Mas quem é aluno faz questão de ir lá pagar porque dá valor, porque entende que pode se comprometer. E tem aluno que dá valor, que pode se comprometer e que também não tem dinheiro agora. E por que ele não vai estudar? Vai estudar, sim, senhor. Então, se esse é o seu caso... Se você não pode vir porque você não tem grana, pelo amor de Deus, você vai vir mesmo sem ter grana. Ok, gente? Combinado assim, amém? Eu estou lidando com a tua maturidade, com o teu compromisso, eu estou lidando com o quanto você avalia, o quanto você valoriza essa escola ministerial. E não necessariamente com o valor que você paga para entrar. Amém, gente? Você já achou Efésios capítulo 4? Diz assim... antes de eu ler, gente, por que eu falei sobre o próximo módulo? Essa semana eu vivi uma experiência tão power sobre o próximo módulo. Eu tive uma reunião muito diferente com um rapaz que canta funk. E foi algo assim, Deus me deu uma revelação, uma visão, com uma história inteira. Como nós estamos falando já de revelação, visão, dons espirituais, discernimento de espírito. A outra aula foi até meio metralhada, né? Que eu sabia que você ia ler depois em casa. Mas como nós já estamos nesse ambiente, nós já entramos para essa dimensão, algumas coisitas eu vou abrir para vocês e vou contar para vocês. Se essas coisitas vazarem, o que eu posso fazer? Elas são verdade. Então, quando a gente anda e lida com a verdade... a gente não teme nada, a não ser escandalizar a gente que ainda é menino, ok? Ainda é menino na fé. Então, essa semana, depois que eu consegui juntar algumas peças de revelações que eu tinha tido diferentes, inclusive com relação à infiltração de uma cultura oriental e inimiga da cruz na música, no funk, eu tive uma reunião com alguns pensadores, até não evangélicos, a respeito da música das comunidades. Bom, o comunismo, por exemplo, desistiu da luta armada e investiu na Tropicália. Isso é uma outra aula que a gente vai ter em artes. Então, existem várias maneiras de guerrear. Quando o comunismo descobriu que não podia mais pegar em armas para encarar o povo brasileiro e para impor na marra e na força o comunismo, eles recuaram, largaram suas armas e entraram para a arte. E eles começaram a investir pesado na Tropicália. Eles começaram a investir pesado em artes. Começaram a investir pesado em ritmos diferentes. Começaram a investir pesado em artistas que têm influência nacional e que hoje estão morando no exterior porque transformaram o país naquilo que os comunistas queriam. Não só os comunistas, mas em áreas diferentes, o socialismo. E aí nós não vamos discutir prismas políticos. O que importa é que o objetivo daqueles que vinham embora da Segunda Guerra na direção do Brasil foi alcançado. E nós estamos vivendo esse momento que nos remete aos últimos dias, e vocês que estão aqui são remanescentes, que precisam conhecer a palavra no caldo grosso, na feijoada, para poder resistir. Então, identificando o sonho que eu tive, que eu entrava numa comunidade, sabia qual era a casa, subia a rua, entrava na rua tal, dobrava à esquerda, e eu estava indo conversar, mediar um conflito entre aqueles que queriam matar uns crentes aqui no Brasil e aqueles que estavam mandando matar. Eu fui lá no meu sonho, entendeu? Na minha visão. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, não era um chefe de quadrilha, mas era uma noiva. Não era um dono do morro, não era um cara, um bandido, não era um político, não era um inimigo da cruz, como nós costumamos usar a tipologia, a nomenclatura tipológica. Mas era uma mulher, era uma noiva. Eu levei muito tempo para discernir que noiva era essa, mas ela era uma noiva de tal lugar, dizia o meu sonho, que ela pertencia a um país e uma região. E eu fui
aos meus chefes, aos meus missionários estudiosos, aqueles que lidam com literatura missiológica, gente assim, da terceira prateleira de cima, gente que eu preciso, os universitários que eu consulto sempre, e descrevi toda a revelação. Eles mandaram essa revelação para um outro da prateleira mais de cima, que a gente confia, que nem sabe de quem é o sonho. Esse sonho chega na mão desse profeta. Depois nós vamos falar da escola de profetas, depois que a gente entrar em artes. Vamos falar da escola de profetas, que é muito menor do que essa aqui, máximo 30 pessoas, no máximo. E então, o que acontece? Eles me mandaram a revelação de volta e discernimento do sonho, e eu comecei a bater com a palavra. Não é assim, não foi ontem, meio-dia, que eu nasci, eu tenho que pedir confirmação de Deus e tudo foi voltando, entrando no eixo, quando eu descobri que as nossas músicas, não só a música popular brasileira, mas da onde vem a cultura base do país, vem do samba, vem do morro, o morro dito que o asfalto faz. Essa é uma cultura antiga nossa. A gente já aprendeu que a música da esquina, que a música da rua, é a música que influencia, apesar de todos os empresários quererem fazer de outra maneira, investirem pesado dinheiro. Nós descobrimos que já existe um grupo sendo discipulado, preparado para infiltrar uma cultura, inclusive com frases do Corão, para que a galera do morro aprenda a cantar o Corão. E nós estamos deitados em berço esplêndido. Vocês vão me ver fazer algumas coisas dentro da arte que vocês vão ficar meio assustados. Fiquem tranquilos. Não estou doida ainda não. Nós nos reunimos e Deus nos deu uma letra de funk, gente. Eu nunca cantei funk na minha vida, foi a primeira vez. E essa letra tem exatamente conteúdos simples para influenciar essa massa a combater, através do conhecimento da palavra, a informação subliminar que eles já estão recebendo dos inimigos da cruz. Você precisa saber qual é o seu chamado. Você precisa saber aonde é que Deus está te infiltrando, aonde você vai ser útil. Todos os nossos ministérios estão à nossa disposição, à disposição de Deus, para que sejamos úteis. Aí eu fiz um vídeo mega adolescente, blá, 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 causou, e todo mundo falando, aquela confusão toda. Os adolescentes pararam para olhar para mim. Falaram mal de mim. Falaram. Agora chega, tira o vídeo, porque não é para dissensão que a gente faz as coisas. É só para chamar a atenção. Nem sabia que vocês iam ficar tão escandalizados na vida com o vídeo daqueles do Fala na Cara. Abrimos uma porta no Instagram e uma porta no canal do YouTube para que os jovens mandem seus vídeos fazendo as perguntas que eles quiserem. Começamos a responder as perguntas. Depois que a gente acaba de responder as perguntas, eles não têm mais o que perguntar. Então, quem fala é a gente. Aí acabou a fofoca. Gente, isso é estratégia de mídia. Os jovens estão olhando. Daqui a pouco eles vão ficar escandalizados com o funk. Daqui a pouco eles vão ficar escandalizados com o concurso de passinho. No meio do concurso de passinho, a gente entra e prega o evangelho. Eles só vão poder participar do concurso do passinho com uma música. Aquela, que é o passinho do israelita. Gente, o jogo é sujo. É lindo adorar, é lindo cair no poder de Deus, é lindo falar em língua estranha, é lindo ser profeta, oh, coisa maravilhosa. Aí eu fico vendo aquele mover do povo assim. Gente, aquela coisa linda, um povo puro, santo, irrepreensível, chique, perfumado, um povo maquiado, um povo salto alto, um povo... mundo de Alice. Enquanto os nossos jovens estão sendo discipulados, mas de verdade, pelos inimigos da cruz. Eles têm escolas iguais às nossas, assim, preparando pensadores da música, preparando músicos para infiltrar nas nossas escolas, nas ruas, a história deles.
E você sabe que São Paulo já está tudo dominado? Eu não sei se essa parte a gente consegue... Vocês estão gravando agora? Vocês estão gravando? Essa parte eu não quero que vocês gravem, não. Tá? Tem uma canção chamada O Passinho do Romano. Dentro do Passinho do Romano, eles colocaram um shake. Você acha que está errado o negócio, o endereço com a pessoa. Mas romano rima com muçulmano. O que importa é o fonema. Os concursos todos estão acontecendo com eles vestidos de sheik. Quando chegar a palavra que rima, eles não vão mais resistir. Você sabia que tem surfista no Cristo Redentor pregando com a camisa "Eu amo Jesus, por isso que eu sou muçulmano"? Surfista, gente jovem, de chinela havaiana, brasileiro carioca, esperando todo mundo chegar lá para pregar. Eles estão evangelizando. Estão lá no Cristo Redentor com hora marcada, eles estão se revezando. Depois eles vão cair no mar, prancha e tudo. Levam os nossos jovens. Então existem coisas que Deus vai dar estratégia para vocês na área em que vocês são úteis. Vão falar mal de vocês, vão mandar pedrada, mas você precisa ter visão e estratégia para alcançar um público que está sendo levado como uma massa de manobra através da arte. A arte é uma das maiores ferramentas do inimigo. Pode voltar a gravar. Abriu lá comigo Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos vós. Lembra da história do ovo que a gente viu na semana passada? O ovo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três que são um que são três, a trindade que a gente precisa desistir de explicar, que todos eles são um. Ok, então tá bom. Então vamos seguir lendo, tá bom? Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso aqui é uma outra aula, tá, gente? E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Outra versão vai dizer a estatura de varão perfeito, ou a estatura perfeita de Cristo. As três traduções estão corretas. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para quê? Resumão da aula passada é esse texto completo. Lembra que eu disse para vocês que nós somos sempre comparados com partes do corpo? Somos também parte do corpo. Mas eu disse que os dons em operação em nós faz com que o corpo de Cristo funcione adequadamente. Os 9 dons vão organizar o corpo de Cristo. E os 5 ministérios vão organizar a terra. Ok? Entendido da aula passada? Recapitulando o aulão, ok? O Espírito Santo é esse texto de Efésios, gente, ele vai falar de toda a aula, da Trindade. Ele vai falar que Jesus foi aquele que desceu ao inferno e que ressuscitou. Ele é um suco grosso de evangelho poderoso, da graça e da salvação em Cristo Jesus. Da operação de dons e também dos ministérios sendo executados para o crescimento do corpo, e o corpo tem o cabeça. Cristo, ele é o cabeça da igreja, nós somos igreja, somos partes um dos outros, somos membros desse corpo e somos também portadores dos dons espirituais que vão trazer função para o corpo e saúde para o corpo. Por isso que todos os dons precisam funcionar numa igreja ou num ministério. Na última aula eu disse que se os 9 dons ou suas subdivisões, que outras teologias vão subdividir, as manifestações desses dons como dons também, não tem problema. Alarga o cabeção, compreende o que o outro está tentando dizer, que às vezes é só a mesma coisa com outro ângulo. É só isso. Você que está aprendendo, você que é estudante, precisa ter esse cabeção alargado. Senão depois não entra mais nada e você para de aprender e você vira um robô que não pensa. Eu estou aqui para te desafiar, para te despertar, para te fazer pensar, para te fazer estudar. Então, os 9 dons vão fazer com que o corpo de Cristo não seja o bonecão do posto, que só funciona um braço, ou só funciona uma perna, ou então que fique deformado, porque só um tipo de dom. O corpo de Cristo não pode operar num dom somente. O corpo de Cristo precisa operar em todos os dons que o Espírito Santo nos concede, nos dá através da busca, da súplica, do exercício desses dons. Eu expliquei também que aquele que fala em línguas tem que ter interpretação. Mas como é que aquele que interpreta vai interpretar se o que fala em línguas não fala porque está entupido? E eu falei também sobre o que profetiza, que precisa profetizar. Como é que o profeta vai profetizar se não tem quem crê em profecia, porque foi proibido também? Como é que isso vai funcionar? Então o bonecão, gente, o corpo, a noiva começa a ficar toda amputada. Ela fica amputada porque não está funcionando. Os dons não estão funcionando adequadamente. Ok? Resumo do aulão da semana passada. A partir de agora, nós vamos entrar nos 5 ministérios. Nós entendemos o quê? Que o Pai escreve, o Filho é o verbo, executa, e o Espírito Santo faz acontecer. Ele choca. Amém? Isso vai continuar no nosso entendimento. É sempre tricótomo o nosso entendimento. Ele tem 3 pontos, 3 maneiras de interpretação: a literal, a tipológica e a transformacional. Quem lembra dessa aula? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e a terceira faz... Ih, pelo amor de Deus! Ô, menino, quem foi que te engessou? Vamos lá. A primeira faz... A segunda faz. E a terceira faz. A primeira interpretação, ela é ao pé da letra. Literal. Se falar que é dragão, é dragão. Se falar que é grande peixe, é grande peixe. Se falar que é um bicho com 5 cabeças, é. A segunda é a tipológica. Não é tão assim. É o tipo de, significa o... aponta para. E a terceira mistura as 2 primeiras, que é a que eu mais gosto. Ok? Pronto, falei minha opinião. O negócio de ser Fernanda sincera está pegando até aqui.
na escola, o negócio de Fernanda Sincera. Então, nós vamos passar para uma outra área que é a sua área. Você que está aqui, que está na escola, você está numa escola de liderança ministerial do Profetizando as Nações. Então, você está absorvendo os ensinamentos que nós recebemos quando nós éramos garotinhos. Quando nós começamos o ministério aos 17 anos de idade. Feijoada daquelas que tem gente que não consegue nem mais comer para virar massa. Porque fica fácil demais exercer o ministério somente no mimimi. Não pode, gente, ter mimimi. Você tem que até fazer o mimimi, que é na hora de ganhar aquele que não entende a feijoada. Mas você tem que comer feijoada. Você faz de tudo para com todos. Você vai falar todo o idioma para poder se esforçar e alcançar e ganhar a maior quantidade de pessoas possível. Mas você que é líder, não tem o direito de não conhecer. Não tem o direito, porque uma hora você vai sentar numa mesa que vai ter um monte de professor inimigo da cruz. Eles leram a tua matéria e a matéria deles. E eles vão te dar versículo, capítulo, endereço, tanto da Bíblia deles quanto da nossa Bíblia. Aí sabe o que vai acontecer com a gente? Ah, é? Mas não me ensinaram isso. Mas, sério? Assiste na internet, tem um monte de congresso que os crentes se metem a perguntar e não sabem do que estão falando. Aí vem os doutores e arrebentam. É necessário que todos nós sejamos expostos à palavra com violência nesses dias. Nós precisamos funcionar em todas as áreas que nós somos chamados para funcionar. Então, ali na mão, eu gosto muito dessa tipologia, uma tipologia antiguíssima, que diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, eu gosto de usar aqui o dedão como sendo o apóstolo, porque esse é o dedo que abraça todos os outros. Então, apóstolo não é o que a gente está acostumado a ouvir por aí, que é o semideus, que senta naquela cadeira fofa, vermelha, e que usa coroa. Não é isso. O apóstolo é o cara que sai em campo com um facão na mão para tirar o mato do caminho. Bota a igreja aqui. Agora o telhado. Todo mundo puxando. 1, 2, 3. Vamos embora. O apóstolo é esse cara. Aí ele vai lá. Plantou aquela igreja. Aí chama o pastor. Fala: pastor tal, fulano, assume aquela igreja lá que eu estou partindo. Tem que fazer outra igreja. Esse é o apóstolo. O apóstolo, ele é o cara que carrega peso. O apóstolo é aquele que olha todos os outros ministérios para organizar. O dedão da mão. Gente, o dedão da mão, quem luta um pouquinho de arte marcial sabe que se segurar, se você for segurar assim, a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Arrancar o dedão, que a pessoa não segura o resto. Uma igreja disfuncional, ou um ministério disfuncional, que não tem o dedão apostolar para segurar os outros ministérios, ele segura, mas não pega. Segura, mas não segura muito tempo. Os outros ministérios, eles ficam debilitados, porque eles não têm o apóstolo para segurar. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Lembra, gente? Pedro, Paulo, Apolo. Uns são de fulano, outros são de Beltrano. A quantidade de cacique que era apóstolo, né, gente? Uma brigaiada. Manda Marco Aurélio para lá. Manda Marco Aurélio para cá. Devolve Marco Aurélio. Marco Aurélio serve agora para mim. No final da vida está tudo que é apóstolo, feliz, contente, amigo, porque na verdade todo mundo acabou morrendo, um de cabeça para baixo, o outro aberto no meio. No final da história, gente, não adiantou nada um brigar com o outro, que foi todo mundo pro mesmo saco. E na hora certa todos ressuscitarão, porque eu creio assim. Amém, gente? Então não adianta o mimimi. O apóstolo, ele é o bombril. Fala comigo, bombril. 1001 utilidades. O dedo indicador, gente,
é o profeta. O profeta, essa ordem está ao contrário, gente, porque olha só, o profeta para mim é isso mesmo, está certo. O profeta é o que aponta o dedo. Lembra que eu disse para vocês no começo aqui? Tem gente que adora dizer, mas que eu sou profeta. Não sabe o que está falando. Não vejo nenhuma vantagem em ser profeta. O profeta, ele estraga a festa de todo mundo, enquanto político ele estraga. Grupo panelinha que estava armado, ele chega, conta um sonho, espalha todo mundo. Quando ele chega, ele fala, por que convidaram esse cara? O profeta calado já está errado. Ele olha e você fala assim, ele está vendo alguma coisa em mim, daqui a pouco ele vai entregar. Gente, não existe. Não existe glamour em ser profeta. O profeta, ele anda na contramão. Faz um clipe que ninguém entende. 7 anos depois alguém fala, era isso que você queria dizer. Eu digo, profetizando as nações. Gente, por que eu não escolhi outro nome? Não podia ser evangelizando as nações. Não podia ser ensinando as nações. Não podia ser cantando as nações. Não podia ser beijando as nações. Profetizando as nações. O profeta, a gente aprendeu o quê? Que o profeta fala em nome de alguém. O profeta não fala em seu próprio nome. Por isso, ele tem muito mais responsabilidade, porque ele está levando a palavra de alguém que não é ele. Esses dias me perguntaram assim, todo mundo é para ser curado? A gente tem algumas divergências teológicas, eu, pastor Emerson, eu digo, sim, todo mundo tem que ser curado. Aí era uma discussão engraçada, né? Eu, pastor Emerson, Léo, dentro de um carro lá em São Paulo, a gente já não tinha dormido nada. Quando a gente fica sem dormir, a gente começa a ficar engraçado. Aí não tem mais o que falar, começa a falar de teologia, de ponto de vista, de Bíblia. Quem está dirigindo sofre, porque tipo assim, pensa, agora eles vão dar uma dormidinha. Tem 40 quilômetros ainda para viajar e a gente continua. Tudo aquilo que ele não falou no avião, a gente vai falando no carro discutindo. E aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, deixa eu usar a teóloga Diogresa, que é minha teóloga preferida. Nossa Deus, ela não lia, não escrevia, mas só lia a Bíblia e era um negócio terrível lá em casa, meu Deus do céu, para ela descobrir as coisas todas da gente. E aí eu disse assim, olha, Deus quer curar todo mundo, mas às vezes Deus leva um ou outro sim. Quando a sua avó orava, sempre o povo era curado? Eu dizia sempre. E quando não era? Quando não era, ela dizia, Deus vai levar, pode preparar o caixão, vamos despedindo geral. Gente, como é que alguém tem coragem de dizer assim, não, esse aqui Deus não vai curar não, esse aqui vai morrer, tá, gente? Na cara do doente. Jeito nenhum. Brucutu profético, né? Mas a pessoa sabe o que viu. Entendeu o que viu. Então o profeta, gente, escolhe outro. Vamos para o evangelista. O evangelista, ele é um mediador dos dons, porque ele é o maior no sentido de ponta de lança. O evangelista é aquele que vai na frente, que dá a cara a tapa, é o que inventa musiquinha, o passinho do israelita, é o que inventa, fala na cara mesmo e tal. Esse é o evangelista. O evangelista, ele chega para juntar a multidão, para o povo vem achando que vem ouvir música, vem achando que vai tirar o pé do chão. Quando tem 70 mil pessoas, o evangelista abre o corredor. Ué? Enganei o povo na casca do ovo. Porque as pessoas não sabem o que elas querem nem o que elas precisam. Elas precisam ser chamadas. Elas precisam ser atraídas. E elas precisam ser atraídas para a casa do pão. A casa do pão é Betel. A casa do pão tem que ter pão. Você não pode dizer, pessoal, vamos embora, aqui tem pão. E quando chega lá não tem nada para dar para a pessoa. Aí ela volta bem pior. Então, o evangelista, ele tem que ter estratégia, ele tem que ser visionário, ele tem que fazer de doido, tem que fazer de bobo, tem que fazer aquela cara de aham. O evangelista vai no programa da Xuxa, tem os 50 minutos cortados de entrevista e fica orando para o Espírito Santo deixar um pedacinho que preste no ar para alcançar uma alma
calma que seja. Depois toma na cabeça porque foi lá, que não devia ter ido. O evangelista, ele tem essa característica porque a vida dele é alcançar pessoas. Ele não está preocupado como é que vão pensar dele. O evangelista, como Paulo, apóstolo, evangelista e tudo ao mesmo tempo. E agora, o Paulo é um exemplo maravilhoso, todos os dons e ministérios num cara só. Paulo chega num naufrágio, vai parar numa ilha deserta. Nessa ilha deserta, ele descobre que não era tão deserta assim, que quando ele faz uma fogueira, os nativos vão chegando. Primeiro acham que ele, é um Deus. O evangelista passa isso. A fama. Cara, é o máximo. Vamos lá, não sei o que lá, bababá. Junta todo mundo. Quando ele risca o fósforo que vê. É um evangelista avivado. Ela está rolando um fogo ali, ó. Aí fica todo mundo em volta da fogueira. Em volta da fogueira, a cobra tem que aparecer, vai se manifestar, porque tem fogo, tem evangelista, tem um auditório, é tudo que o evangelista quer. Ele quer o quê? Sinais, maravilhas e prodígios, porque está cheio dos dons. E tem gente que a gente aprendeu na última aula que só vem através dos sinais. Tem países que não adianta ter o blá blá blá, não adianta a tua cara de santo, não adianta essa tua cara linda de adorador, você vai ter que mandar a mão na cabeça do doente e mandar ele levantar, senão o povo não vai crer. Porque o povo é incrédulo. Tem situações, estações da nossa vida que nós vamos ter que funcionar em todos os dons, em todos os ministérios. E essa é a estação dos últimos dias. Não dá tempo de eu te ilustrar e te preparar só para ser profeta. Daqui a pouco eu te ilustro e te preparo só para ser evangelista. Aí eu te ilustro e te preparo só para ser mestre. Não dá tempo. Não dá tempo, você precisa ser despertado, ok? Então o evangelista é aquele que toca o terror, que arruma confusão, que junta a gente em volta dele, sobe numa cadeira. Já viram contar isso da Aimee? Sampo McPherson, fundadora do Evangelho Quadrangular? Eu gosto de história de mulheres, né? Não sei porquê, mas assim, eu gosto mesmo de histórias de mulheres. A Aimee, ela perdeu o marido, ela era missionária, estava na China, perdeu o marido, barrigão de 8 meses, voltou para os Estados Unidos, desiludida, falou, não quero mais saber de nada de ministério, me deixa ter meu filho em paz. Teve uma menininha com 4 anos de idade, ela teve, antes dela sair em missão, ela teve não sei quantas sepsemias, aquilo que a Bianca Toledo teve, ela teve muitas, ela foi aberta 15 vezes num dia só, até que ela disse assim, Senhor, se não for para morrer, eu te sirvo. Aí Jesus foi e curou ela. Eu aceito. Toda podre, Deus levantou a mulher. Aí o que ela fez? Vou ouvir o Espírito Santo. Tinha uma senhora em Nova York, na Times Square, orando. Diz a biografia da Aimee, que foi feita pela irmã dela, que essa senhora era uma senhora negra, avivada, do poder, que estava dentro de uma loja. A mulher maluca, maluquinha de pedra, foi lá, alugou uma loja, ficou dentro da loja sozinha, orando, que Deus falou para ela que ia nascer uma igreja lá. Alguém tem coragem de fazer isso aqui? Alugar uma loja, ficar você com um filho e alguém que assista. Só o filho já está bom para tu começar a pregar. Essa mulher não tinha ninguém. Aí ela está lá dentro, orando. Deus manda alguém, manda alguém, manda alguém. E a Aimee era chique, endinheirada. Aí ela veio toda na seda, nas joias, e tudo tinha direito, dirigindo um carrão com a filha de 4 anos. Gente, a Laura não para quieta um segundo, eu não sei o que eles davam para as crianças nessa época, as crianças ficavam junto com os pais. Eu acho que tinha umas gotinhas de alguma coisa no óleo ungido que dava para as crianças. Bom, essa menina andava com a mãe, né? Aí ela entrou, o Espírito Santo falou para ela, olha os dons funcionando aqui. Aí ela foi andando e falou assim, é por aqui que alguém está orando, é por aqui. Nessa loja aqui, nessa loja, deixa eu entrar. Entrou, estava a irmã lá orando. Deus, manda alguém para me ajudar. Deus, manda alguém para me ajudar. Eu não sei como começar essa igreja. Deus, manda alguém para me ajudar. De repente a Aimee abre a porta e fala, oi. Você chegou para me ajudar. Ela disse, eu? Ajudar o quê? Ela falou, eu preciso pregar o evangelho em Nova York. Eu não sei o que fazer. A Aimee, 1, 2, 3, artista, nasceu pronta, toda de seda, maquiada, cílio postiço. Já tinha na época. A gente no céu vai ter cílio postiço. Ou meu corpo glorificado já vai ter, entendeu? Quando Jesus me ressuscitar, eu já vou ficar assim, com os cílios. Acorda, escova o dente, põe o cílio, minha dica. Aí, a mulher olhou para a Aimee e falou, mas como se dará isso?
Visto que eu não sei como falar com esse povo da Broadway. Ela falou, pera lá. Saiu correndo, toda arrumada, linda, loura, parou, pegou uma caixa, um caixote, subiu na caixa e ficou lá assim. 5 minutos. 10 minutos. Meia hora. O povo é curioso. Começou a chegar gente em volta. É uma estátua, é uma mulher, ela vai cantar, vai falar. Ela está petrificada, está passando mal, em cima do caixote. Quando ela viu que tinha bem uma galera considerável, ela pegou o caixote e saiu correndo. Entrou na lojinha, o pessoal entrou. Aí ela gritou para outra, fecha a porta! Começou a primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Nova York, foi assim que nasceu. Você está entendendo o que é o evangelista? O evangelista é bicho estranho. Tu nunca sabe o que Deus vai dar para ele, mas ele alcança o povo. Agora o pastor, gente, o pastor tem que estar nessa mão, porque se não tiver o pastor, não tem equilíbrio. O pastor é aquele que cuida, o pastor é aquele que chama atenção, o pastor é aquele que te dá uma lida no caráter. Ele fala assim, olha, acho melhor não. O pastor é aquele que vai dizer assim, se for que nem eu, vou falar assim, de onde tu vem, de onde tu vai com essa roupa? Eu tive uma ovelha desobediente que eu passei a dar sardinha na barriga dela. Toda vez que eu via o umbigo, eu dizia, que gatona, plaf, batia nela. Foi ficando uma mão na barriga, até ela cobrir. A gente era amiga, né, gente? Vamos falar sério. Não bata nas suas ovelhas, você vai preso. Mas era uma brincadeira que nós tínhamos, e eu sabia como lidar com ela, eu sabia que ela ia entender que era dessa maneira que eu estava amando, que eu queria que ela se... Gente, que geração é essa que não consegue cobrir o quadril? Eu queria entender isso. A irmã vai tirar oferta na frente, vai dar aviso, sei lá, vai fazer qualquer coisa, vai fazer teatro. Desculpa os meninos que estão presentes. Dá para ver a lua, o céu, as estrelas, o negócio... Você não sabe se ouve o anúncio, se lê o texto, se... Não tem condição. Para isso que serve o pastor. O pastor, ele vai cuidar, ele vai apacentar, ele vai ter a vara, ele vai ter o cajado, ele não vai só passar a mão na tua cabeça, não, ele vai te dar umas cutucadas, que ovelha não é mole. Tem ovelha que tem que quebrar a perna dela para ela ficar mais perto. Quebra ela, vem cá, fica aqui comigo, anda do meu lado aqui. Tu foi aonde? Onde é que está com essa cara toda lambuzada que tu andou comendo? Eu não comi nada. A cara toda suja. A ovelha precisa de azeite no nariz para que nenhuma mosca pouse. A ovelha precisa de azeite pelo corpício todo, porque uma ovelha machuca a outra. Então elas têm que andar sempre deslizando. E a ovelha precisa de direção e alimento. O pastor tem por obrigação manter a ovelha em saúde, ungida, bem alimentada. A lã da ovelha serve para o pastor, mas o pastor não pode deixar a ovelha pelada. Tem pastor que está tosqueando, a ovelha tosqueando. Só pensa em mim, eu. A ovelha não tem mais o que dar, Jesus. Está toda parecendo aqueles cachorrinhos shih tzu, quando a gente está no verão, que manda para o pet shop, que eles vêm tristes. Eu não sei se é o cachorro, meu cachorro fica arrasado quando vem a minha cachorra, a Júlia. Se tirar todo o pelo dela, tadinha, ela fica uma semana moada porque está pelada, gente pelada. Então tem ovelha assim também. Então o pastor, ele é responsável por manter o aconchego. Diga comigo, o aconchego, a educação, o bem-estar, a alimentação e a disciplina. Ok? Está entendido? Quer ser pastor? Dá um trabalho. Agora o mestre. O mestre, ele é aquele que precisa ensinar todos esses ministérios segundo a palavra. Pega o seu dedinho mindinho comigo. Agora bota no teu ouvido. Limpa o ouvido. O mestre serve para isso.
Quando você estiver meio surdo, meio sujo do entendimento, aparece o mestre. Deixa eu limpar isso aí. O que está ouvindo? O que você anda ouvindo? Ah, tu está aprendendo isso errado. Deixa eu te ensinar. O mestre, ele é essencial. Todos os ministérios são indispensáveis. E aí, às vezes, você pensa assim, mas eu gosto mais daquele pastor quando ele prega na quarta profética. Ou eu gosto mais do outro pastor que prega no domingo. Eu gosto mais do outro pastor que prega no domingo de manhã. Eu gosto mais do outro pastor que ensina na quinta-feira. Eu gosto mais do outro pastor do reteté da igreja tal. Gente, tudo isso pode estar no mesmo lugar. Por quê? Porque cada ministro do Evangelho, ele vai exercer o seu ministério de maneira diferenciada. Não é porque você gosta mais de um ou de outro, é porque você está precisando mais de um ou do outro. E o corpo de Cristo funciona nessa unidade e nesse sistema maravilhoso. Se você fica só com o apóstolo, você fica só com o facão na mão, abrindo caminho, botando igreja, e lá vai, constrói. Se você fica só com o profeta, você fica só ouvindo profecia do futuro e o teu presente mesmo está na água. Tu adora ir lá ouvir uns não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, aí volta achando que não sei o que lá já é para hoje, porque não teve o entendimento do mestre. Se você vai só com o evangelista, você acha que está abafando, que tu é o maior de todo mundo, que tem a maior multidão da face da terra te ouvindo. Mas tem a ver com o teu chamado e o teu ministério. Se você acha que você é só pastor, meu Deus do céu, eu vou ficar plantado nessa igreja aqui, porque eu sou pastor, tenho chamado pastoral, eu vou cuidar de gente, a vida inteira. Tem gente que realmente vai cuidar de gente a vida inteira, porque você encontrou naquele lugar, no seu ministério pessoal. Agora, o mestre, ele é aquele que normalmente é o sem graça da igreja. O mestre é aquele que tu fala assim, esse cara tem unção não. Ele tem sim. Ele está te dando biblada no meio da cara. Normalmente é o cara da escola dominical. Normalmente é o cara que é o hebraísta. É o cara que estudou grego. É o cara que sabe de arqueologia. É o cara que sabe coisa que você não sabe de onde que tirou aquilo. Aí tem a turma que está mais na superficialidade, ele não vai dar valor para o mestre. Ao invés de sentar no pé dele para aprender, porque inteligente é aquele que aprende de novo aquilo que já sabia. Você sabe quantas vezes eu tenho que repetir para tu aprender? 17. Então, o mestre é o cara que não vai massagear teu ego, é o cara que não vai te fazer dar um pulinho, um reteté, uma voltinha, um não sei o que lá. Tu não vai marchar no espírito com o mestre. Pode até ser, porque eu sou do tipo que é escandalosa. Quando vem um raio na minha cabeça, que eu não sabia ainda, meu Deus, isso é ouro. Vocês já me viram fazer isso, porque eu acabei de aprender, o cara me deu uma aula daquilo. É o meu temperamento, eu reajo. Então, o mestre, coitado do mestre, ele é sempre considerado aquele cara frião. Frião nada. Está debruçado na palavra, revirado no espírito. Mas ele precisa se fazer entender naquela matéria que ele está dando. Então, é muito importante que você identifique a tua vocação. Identifique, porque dentro de cada desses ministérios existem outros desdobramentos, outras instrumentalidades de cada nome. E no começo de uma obra, todo mundo acaba virando profeta, virando apóstolo. Você já viu o pastor que é pastor, mas precisa ele toca piano? Ele é pastor, mas ele vai lá, Deus usa ele em profecia. Quando tu chega no culto de consagração, ele está lá marchando sozinho, assim, no maior poder. Eu falo, mas você não era pastor? Esse cara não acabou de dar aula na escola dominical? É porque não tem. Quando está faltando, Deus pega a gente e utiliza a gente em todas as frentes. Sabe por quê? Porque os outros que tinham que estar de pé estão no mundo da lua. Mundo da lua. Vocação e chamado. E eu quero chamar o pastor Emerson agora, porque ele vai falar sobre um dos dons mais polêmicos, que mais divide igreja, que mais divide ministério, que mais divide opinião, que é o dom de línguas, gente, que, sinceramente, vou dizer para vocês, ele é indispensável.
Na outra aula nós falamos sobre Coríntios capítulo 13, que os dons só cessarão quando Jesus voltar. Então, até lá, busque todos os dons. Pastor Emerson, o meu mestre. É? Tipo diferente? A gente está só combinando aqui, gente, porque ela foi por um caminho e eu já estava seguindo na linha do que ela estava indo aqui. Porque antes a gente vai... Hoje é o último dia desse módulo, né, desse período que nós fizemos. E a gente vai dar um intervalo com a escola, porque a gente agora tem algumas viagens também para cumprir, algumas agendas, e depois a gente vai retomar. Não é isso? É isso, senhor. É isso? O senhor que manda, é o senhor. Então tá. Eu estou falando com ela que eu estou pensando aqui qual é a linha que eu vou seguir aqui agora, porque a minha cabeça deu um rolo. Confesso para vocês aqui, estou vendo aqui a linha aqui. Não. É porque você estava falando dos 5 ministérios e veio uma palavra aqui que eu estava meditando nela, que tem a ver com um pouco que você estava falando sobre como colocar isso tudo em prática, qual o comportamento que a gente tem que ter para colocar isso tudo em prática. Eu estou sentindo mais de seguir nisso aqui do que voltar a falar em línguas hoje. Vocês permitem eu seguir uma outra linha aqui? Porque o falar em línguas, ele é muito... Ele, lógico, é um dos dons mais polêmicos que existe. Existe muito preconceito em cima do falar em línguas. Na verdade, porque falta entendimento também das pessoas em relação a isso. Porque existem 3 tipos de línguas que a Bíblia fala, e existe um que é para todos e outros que não é para todos. Existe o dom que é da edificação. Vou dar só uma passada para seguir depois no que o Espírito Santo ministrou ao meu coração ali. Existem 3 tipos de falar em línguas. Aquele que edifica a si próprio. Esse, quando a Bíblia fala que o que fala em línguas edifica a si mesmo, esse dom que edifica a si mesmo, edifica você, esse é para todos. Esse dom está disponível para todos, para mim, para você. Por quê? Porque Deus quer que você seja edificado. O que a palavra edificar significa? Significa construir. Deus quer que você cresça. Amém? Deus quer que você seja edificado, que você vá crescendo a cada dia. Então, o dom de línguas que eu uso no meu dia a dia, que eu uso dentro da minha casa, que eu uso no meu quarto, que eu uso no trabalho, que eu uso quando estou dirigindo, esse é um dom que ele vai edificar a mim mesmo. Mas existe o dom que é o da variedade de línguas, que esse é dado a alguns. E existe o dom da interpretação de línguas, existe o dom que é o de sinal para os incrédulos, que é o que aconteceu em Atos 2, que eles escutaram na sua própria língua. E então, existem esses 3 tipos. Agora, o falar em línguas não te torna melhor do que aquele que não fala. Porque tem muita gente que se orgulha do dom que tem e ela se torna arrogante. E o que Deus te dá não é para empinar o teu nariz. Entende? Né? Tem gente que acha que porque ele é usado no dom tal, outra coisa. Deus deu o dom, mas vem dele. O homem não é a fonte do poder, a fonte é Deus. Amém? E nós somos apenas canal. É igual o seguinte, querido, se eu tirar isso aqui, essa tomada aqui, ela é a fonte da energia? Ela é uma extensão. A fonte está ali. A fonte, você entende? Eu sou uma extensão. Você é uma extensão por onde o poder passa, mas você não é a fonte disso. Entendeu? Você não é a fonte disso. O poder vem dele, a unção vem dele. É ele que dá, é ele que envia, é ele que reparte os dons. Agora existe o dom que eu devo buscar, que é para minha edificação, e esse está disponível para todos. Amém? Mas o que eu quero falar com você hoje, eu vou fugir um pouco, porque a pastora está falando dos ministérios, e algo que estava no meu coração há algum tempo, e essa palavra acho que eu nunca ministrei ela em lugar nenhum, e tem a ver com isso, sobre qual é a postura que Deus espera de nós, para que a gente possa cumprir o ministério que Deus confiou na vida de cada um aqui, porque cada um aqui tem um chamado, amém?
Cada um aqui tem um chamado. Deus nos dá aquilo. Uma vez eu preguei na igreja há pouco tempo sobre a mesma unção que é dada ao rei, é dada ao profeta. As funções são diferentes, mas a unção é a mesma. Então há uma unção disponível para todos nós, mas nós estamos em frentes de batalhas diferentes. Sim ou não? Nós desenvolvemos papéis diferentes. Você tem uma área onde você atua e eu nunca vou atuar nessa área, porque não é a minha praia. E outros atuam e talvez você nunca vai atuar na minha. Mas a unção, ela é a mesma para todo mundo. Mas usamos em batalhas diferentes, em frentes diferentes. E nós precisamos entender isso, que existem ferramentas que Deus nos deu, e existem posturas que precisamos adotar na nossa vida, para que nós possamos fluir com aquilo que Deus nos deu. Então existem posturas que precisamos adotar, sabe? Eu preciso me reposicionar para cumprir o propósito, o chamado, para chegar ao destino que Deus estabeleceu para mim. E para isso eu quero que você leia comigo o segundo livro de Timóteo, no capítulo 2. Que diz o seguinte: Dois 2 Timóteo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Olha aí o papel do mestre. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Nós vemos aqui 3 personagens que esse texto narra: o soldado, o atleta e o agricultor. O soldado, a menção do soldado, ela nos chama a atenção para o fato de que todos nós aqui estamos em guerra. Sim ou não? Você sai de casa, está indo para onde? Estou indo para a luta. Não é verdade? Está indo para onde? Estou indo para a labuta diária, para a guerra diária. Todos nós estamos em guerra. Todos nós estamos enfrentando algum tipo de luta. Nós estamos em guerra. E essa guerra, ela requer de nós uma total dedicação a Deus. Eu preciso ter a minha vida totalmente dedicada a Ele. E é impossível um soldado estar envolvido em uma guerra e ele ter outra atividade. E ele dividir o tempo da guerra com outra coisa que ele esteja fazendo. Então, essa é uma guerra, a nossa guerra, a guerra que nós lutamos, exige de nós um comprometimento com aquele que nos alistou para essa guerra, com aquele que nos comissionou para essa guerra. Eu não estou nessa guerra para fazer a minha vontade. Eu não estou nessa guerra para defender os meus direitos. Eu não estou nessa guerra para defender uma denominação. Eu não estou nessa guerra para defender uma linha teológica. Eu estou nessa guerra onde todos nós servimos em quartéis diferentes, mas defendemos a mesma causa. Então, eu estou defendendo a causa do reino, que é superior, é mais nobre do que qualquer outra coisa que eu esteja defendendo de interesses pessoais. Então, Deus espera de mim um total comprometimento, porque Ele me comissionou para uma guerra. Então, o meu papel não é fazer a minha vontade, eu tenho que agradar aquele que me comissionou, ao general. O nosso general, é isso mesmo. Seguimos os seus. Pois é, eu não posso dizer que eu sou do exército, do general dos generais e querer defender a minha causa.
Eu não posso querer estar numa batalha, cumprindo um chamado e querer defender somente o meu clã e o meu irmão que morra para lá, eu não tenho nada com ele. Não! Nós não somos exércitos de Caíns que matam Abéis. Sabe? Não, eu não sou. O teu chamado não é um chamado para Caim, onde só pensa no seu umbigo e defende o seu império, os seus interesses. Não. Nós pertencemos a um exército. E o nosso comandante é Cristo. Sabe? E algo que um soldado ele precisa... Ele não pode ir para a guerra com muita coisa. Ele não pode ir para a guerra pesado. Ele tem que ir para a guerra com as ferramentas certas. E você vê que o soldado não é rodeado de luxo. O soldado, tudo do soldado é simples. Porque o nosso comandante, ele é simples. E uma vez eu falei que o nosso comandante, quando veio nessa terra, ele veio como um carpinteiro. Ele não veio como um rei rodeado por um monte de gente. Não, ele veio como carpinteiro, que é o chamado para consertar vidas. Então, o problema é que a gente apenas quando ouve falar, sim, ele é o rei dos reis, sim, ele é o Senhor dos senhores, sim, mas ele é o carpinteiro. E o problema é que as pessoas se impressionam com o trono e esquecem a carpintaria. Esquecem o campo de batalha porque quer ficar só no escritório do general. Sabe? Meu Deus, e o serviço de um soldado cristão implica em invadir um campo de batalha e não um jardim. Deus te comissionou para você invadir um campo de batalha. Eu vou lá no terreno do inimigo e vou pegar o que ele tirou. Eu vou reivindicar aquela vida, aquele casamento, aquela família, aquela cidade. Eu não vou num jardinzinho cercadinho com vinha na minha boca. Não, o meu chamado é para esse. Eu sou um guerreiro. Eu sou um guerreiro, esse é o nosso chamado. E eu quero que você entenda o seguinte, que você e eu, nós somos as armas de Deus hoje, para derrotar as artimanhas do diabo. A todos os que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de se chamarem, de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? É aquele que confessa o nome dele. Quantos aqui confessam o nome de Jesus? Quantos aqui reconhecem que Jesus Cristo desceu em carne e morreu naquela cruz, ressuscitou e subiu ao céu? Quantos acreditam nisso? Quantos confessam que Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem confessa isso aqui? Então você foi feito filho de Deus. E 1 João vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras de Satanás. Então o papel de um filho de Deus é para se posicionar num campo de batalha, para destruir as obras de Satanás e não ser um sócio do diabo. Tem pessoas que estão jogando no outro time. Tem pessoas que estão lutando do lado de lá. E infiltrado no meio do corpo. É aquilo que eu falei, acho que quarta-feira passada, é que o diabo tentou atacar a igreja por fora e não conseguiu, então ele deu um jeito de infiltrar dentro dela. Disseminando intriga, fofoca, maledicência, inveja, ciúme, disputas ministeriais. A gente vive um tempo terrível de concorrência ministerial. Eu tenho mais célula que você, então sou superior a você, porque agora eu faço parte de outro clã. Agora eu tenho ministério tal, então eu não me misturo com essa gentalha. Eu não falo com aquele pastor porque ele não sei o quê, e a teologia dele, Sabe quem está gostando disso? O diabo. E ele fica rindo, olha lá como é que eles estão se enrolando.
Olha lá como é que a gente nem precisa fazer muita coisa. Eles caem em tudo, olha lá. Eles estão lá, estão brigando entre eles, disputando. Olha lá a briguinha, olha lá. Tá vendo? É isso, pega eles na vaidade. Diz que eles são bons pra caramba, que estão arrebentados. Pega eles, vai lá, dá isso pra eles. Vamos lá, elogia, enche de elogio que eles vão. Enche de elogio que a gente tira eles do foco. Vamos tirar do foco. Fica preocupado, esvaziar a igreja, não. Tem um monte de gente morta lá dentro mesmo. Deixa eles mortos lá para dentro. Lá. Não foi para isso que Deus chamou a gente. Eu não sou soldado traíra. Foi só a Laura que caiu, gente. Novidade não. Segura a Laura, daqui a pouco vai apagar a luz do recreio inteiro. Eu tenho que correr, que eu estou na introdução. Vocês entendem que nós não podemos ser um soldado traíra, sementinha do mal, seu X9 do exército. Tem X9 infiltrado na parada. Tem um monte de X9 dentro das igrejas, dentro dos ministérios, passando tudo, você sabe, sendo no outro lado. Não. Deus quer usar você para desfazer as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo. Quando Deus usou o bordão de Moisés, foi necessário que Moisés o levantasse. Quando Davi, quando Deus usou a funda lá de Davi para derrotar Golias, Davi teve que pegar e girar. É assim, quando Deus constrói um ministério, Ele necessita que alguém se entregue de corpo e alma, para que esse ministério possa fluir. Então você não pode se entregar mais ou menos. Você não pode se entregar 50%. Você não pode, deixa eu primeiro enterrar meu pai e minha mãe. Lembra desse texto? Senhor, eu quero ser um dos seus discípulos. Quero enterrar. Quando você olha esse texto, a gente pensa que o pai do cara estava morto, né? Nessa é a noção que dá? Não, peraí, o pai do cara morreu, está acontecendo um velório. Então ele fala para Jesus, deixa eu só participar desse enterro aqui, para depois eu te seguir. Não era isso não, gente. O pai do cara estava vivo e bem de saúde. É que ele estava de olho na herança. Deixa meu pai envelhecer, morrer, para eu pegar a herança, aí depois eu te sigo. É isso que estava acontecendo ali. Não era, nossa, que Jesus mal, não queria que ele fosse, que o cara enterrasse o pai. Não, é que ele estava esperando o pai morrer, para ele poder pegar a herança. Jesus fala, não deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ele não queria. Ele queria primeiro defender o dele para depois ir cumprir o ministério. Não, Deus espera que nós nos entreguemos a Ele de corpo e alma. Um soldado não luta para defender interesses pessoais, mas ele luta para defender os interesses daquele que o alistou. Um soldado que luta causas próprias é considerado um desertor. Não é isso? Não é assim que o exército trata? O cara foge da batalha, leva o fuzil para casa, leva as coisas, daqui a pouco tem lá um pelotão, um caminhão. A gente já cansei de ver isso acontecer. Chegar um caminhão do exército, vai que não, é o fulano que desertou. E trouxe um fuzil que não era dele. Está usando, não, então o exército vai. Exército, você sabe disso, quando chega o exército, não quer saber, meu irmão, entra com tanque, entra com tudo, ele vai pegar o que é dele. Quem não cumpre o chamado, ele é considerado um desertor. Soldados passam por momentos de desânimo, por medos. Mas, infelizmente, o desânimo consegue, muitas das vezes, aprisionar aqueles que esquecem o real motivo da batalha. Algumas pessoas perdem o foco do qual é o sentido, do porquê que a gente está lutando. E é nisso que eu falo, querido, que às vezes no ministério a gente pode se perder. Eu posso me perder enquanto eu faço a obra. Eu posso me perder enquanto o ministério parece que está crescendo e eu me perco nessa confusão toda.
Eu posso perder o foco, mesmo estando envolvido até o último minuto do meu dia com as coisas gospel, com as coisas religiosas, mas eu já não sei mais quem eu sou, eu já perdi o foco, eu já perdi aquela paixão, eu não sei mais para que eu luto. Aí quando você começa só a ser um ativista, um ocupado das coisas religiosas, e a tua chama apaga, a tua razão some, o teu sentido é deixado de lado, aí vem a frustração, aí vem o desânimo, aí vem a depressão, aí vem a amargura, aí vem a angústia. Por quê? Eu faço isso tudo, mas não sei mais por que eu faço. Não é só o como eu faço. Precisamos entender, saber como, mas também saber o porquê. Muita gente sabe o como, mas esqueceu o porquê. Eu sei como eu faço, eu sei como dirige um culto, eu sei como prega, eu sei como faz, eu sei como abre um trabalho, eu sei como fecha, eu sei como organizar isso. Tá, por quê? Com qual interesse? Qual o propósito por trás desse desejo? Sabe? Quando não se sabe o porquê da luta, o desânimo vem. Quando se esquece o porquê da guerra, o desânimo vem. Quando eu paro de ter a minha referência, a referência verdadeira, quando eu perco o meu alvo de vista, o desânimo vem. Acho que já aconteceu uma vez na IBC. Uma vez perguntaram para um soldado que lutou no Iraque: como é que era no meio da batalha, cara? Como é que era ficar naquela confusão toda? Como é que, quando você estava lá, e vinha o medo, e vinha o desânimo, o que você pensava? Aí esse soldado respondeu: quando eu estava desacreditado da batalha, quando eu estava desanimado, quando eu estava, às vezes, até pensando em me entregar os pontos, sabe? Quando eu estava pensando em desistir, eu olhava para a bandeira do meu país e eu lembrava o porquê que eu estava lutando. Eu lembrava o motivo. Nós temos uma bandeira. Nossa bandeira é Cristo. Nossa bandeira é o Evangelho. Aplauda o Senhor. Sabe por quê que a gente desanima? Porque a gente está defendendo os nossos territórios particulares. Por isso que a gente desanima. Porque ele deixa de ser, meu alvo é Cristo, sabe? Para se tornar, meu alvo é o meu ministério. Meu alvo é o projeto que eu quero fazer. O alvo deixa de ser Cristo. Quando o alvo deixa de ser Cristo, o desânimo vem, a decepção vem, aí qualquer coisinha te para no meio do caminho. Agora, quem olha para o alvo, quem não perde o alvo de vista, não se preocupa onde pisa os seus pés. Porque eu ando, sabe? Eu sei quem é o meu guia. Eu sei, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Isso é, eu sou a sua referência, eu sou o seu alvo, eu sou aquele que vai ter a bússola que vai te conduzir, sou eu. Olha para mim. Então, se eu olho para ele, eu não me preocupo onde eu ando com meus pés, porque ele é minha referência. Então, é isso que acontece quando a gente perde o foco, o desânimo vem, sabe? Nós precisamos voltar os nossos olhos para a bandeira que defendemos e acreditamos. Você perguntar, se você sentar com algumas pessoas hoje, estão na igreja, não sabe por quê, não tem nem certeza da salvação. Vai falar assim: não sei se eu estou salvo. Não, quem é Cristo? Não sei quem é. Ele foi um grande líder. Ele é um ser. Né? É uma força. Não. Sabe, precisamos
redescobrir a razão da nossa luta. Sabe, nós não somos soldados sem causa. Amém? Precisamos redescobrir a razão da nossa luta. Precisamos redefinir a nossa mensagem. Voltar a pregar o que é relevante. Não pregar só o que é agradável aos ouvidos. Sabe? Pregar arrependimento. Interessante que João Batista, as pessoas iam seguir ele quilômetros no deserto para ouvir a mesma mensagem. João Batista não tinha problema de fazer sermão novo para o domingo que vem. João Batista não passava por essa crise que os pastores passam. Ai meu Deus, o que eu vou pregar semana que vem? Ai Senhor, dá, Senhor, derrama. Nós pastores e todo mundo que prega passa por essas crises. Meu Deus, não mais quem prega às vezes no mesmo lugar, toda semana, todo dia. Você fica às vezes dá uma neura, cara, meu Deus, Senhor, me dá uma palavra. João Batista não tinha esse problema. Chegava lá, arrependei-vos. Bota jeito na sua vida. Larga o pecado, se arrepende. Deus quer que você viva uma nova vida. Ele não tinha problema, você voltava semana que vem, arrependei-vos. Está pensando que está enganando quem? Ó raça, ainda veja bem, andar 12 quilômetros no céu para ser chamado de víbora. Ô raça de víboras, vocês estão bonitinhos por fora, né? Maneira camisa, maneira vestimenta, sandália nova, sapato novo, mas por dentro está podre, está fedendo, está cheio de coisa. Larga, muda. Ele tinha uma mensagem. O maior desafio dos pregadores hoje, até pastor Felipe, para nós, não é ter um sermão. Sermão você pega na internet, sermão você pega nos comentários bíblicos, é você ter uma mensagem. Sermão tem um monte. Tem. 7 passos para isso, 30 passos para aquilo, como fazer isso, como fazer aquilo outro, segredos disso, segredos daquilo. Sermão você tem um monte, agora você precisa ter uma mensagem. Você precisa ter uma mensagem que você acredite. Que seja verdade para você, sabe? Você precisa redescobrir o alicerce, os fundamentos da fé, da sua causa. Qual é a sua causa? Responda para você mesmo, ou reflita por alguns instantes, qual é a sua causa? Será que a gente está perdendo tempo com aquilo que não é a nossa causa? Será que eu estou perdendo tempo com aquilo que só é a minha causa, mas não é a causa do reino? Qual é a sua causa? Qual é a nossa causa? Pelo que você tem lutado? Precisamos redescobrir isso, a razão da nossa luta. Sabe, nós não estamos lutando causa própria, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Quantos soldados foram feridos na batalha e foram abandonados no meio do caminho? O soldado verdadeiro, ele não abandona seu companheiro. Ele bota no ombro. Ele traz. Não é assim? Porque eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que saber quem é o meu inimigo. Seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. Seu inimigo não é a pessoa que acredita no dom de línguas e você não acredita. Seu inimigo não é o pastor da Assembleia de Deus, ou da Metodista, ou da Universal. O seu inimigo, não. O que é isso? Nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Eu preciso saber quem é meu inimigo. Porque quando eu não sei meu inimigo, eu saio atirando para qualquer lado. Eu posso ser vítima do fogo amigo ou ser o causador do fogo amigo. Saca fogo amigo? Já ouviu falar nisso, né? Polícia está na favela, lá atirando, depois ele não viu que do outro lado, ele não sabia quem estava do outro lado, às vezes era um colega dele, não mandou, matou o colega, fogo amigo.
Às vezes nós ficamos trocando tiros uns com os outros, ferindo uns aos outros, disparando e sempre se escondendo atrás da nossa razão, dos nossos motivos. Você pode não ter uma escopeta na sua mão, mas você tem um instrumento muito pior que se chama língua. Você não tem uma 12, mas a sua língua está afiadinha. Eu lembro daquele texto lá do livro de Juízes, de um levita que teve a sua esposa violentada a noite toda, e ela é deixada morta na porta da casa que ele estava hospedado. Ele fica tão indignado com aquilo que aconteceu, ele leva a mulher para casa morta, ele pega um machado, corta o corpo dela em 12 partes, e manda um pedaço do corpo para cada tribo de Israel. Olha o que fizeram comigo. Começa a gerar, imagina, você está assim na sua casa, chega uma orelha. Aí o outro recebe a mão. Aí o outro recebe a perna. Aí o outro recebe outro. Aí com um bilhetinho, olha o que fizeram comigo. Vai gerar revolta em você. Aquele cara, ele fez isso. Ele estava tão ferido pelo que fizeram com ele, a covardia que fizeram com a mulher dele, que ele falou, agora eu quero ver todo mundo, eu quero ver esse circo pegar fogo. Aí ele espalha um pedaço para cada tribo. Começou uma guerra entre os irmãos. Quase que a tribo de Benjamim foi extinta. Aí diz a Bíblia que um dia eles sentaram e choraram e se arrependeram e viram, meu Deus, olha o que nós fizemos. Porque é isso, às vezes a nossa razão, às vezes os nossos direitos começam a fazer com que a gente queira se defender e a gente sai atirando para tudo que é lado. Eu não quero nem saber, fizeram comigo, agora eu quero que todo mundo, não interessa, vai ter que pagar. Deus julga a nossa causa. Deus julga a tua causa. Ou eu confio que Ele é meu advogado, é o meu... Ele me defende. Amém, queridos? E a segunda pessoa que ele vai falar aqui é de um atleta. A vida cristã também é comparada a uma corrida. Paulo vai dizer sobre isso, sobre essa corrida. E diz que nós devemos correr essa corrida com perseverança. Corra com perseverança a carreira que está proposta. A diferença dessa corrida para as demais corridas é que essa corrida nós não competimos uns com os outros. Já falei isso algumas vezes. O grande lance disso não é quem vai chegar primeiro. O importante é chegar. Todos nós iremos chegar. Então não é uma corrida onde nós competimos. E todo atleta, independente da modalidade que ele atue, que ele pratique, ele precisa, toda modalidade, de todo esporte, ele requer disciplina. Sim ou não? Hein, Braz? Braz, campeão de surf ali. Tem que ter disciplina. E se você deseja ser um atleta bem-sucedido, você precisa se dedicar totalmente àquele esporte. E isso vai exigir horas de dedicação diariamente. Não vou treinar hoje, treinar daqui a 10 dias e competir 15 dias depois. Não, é assim. E outra coisa, o cara é campeão hoje, ele para de treinar, tem gente que pega o troféu hoje, a medalha e amanhã já está de novo treinando, porque ele sabe que ele pode ser melhor. Agora isso requer disciplina. Disciplina, ela tem que passar por cima das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa preguiça. Se eu quero ser um atleta de verdade que corra a corrida certa, gente, corra a corrida certa. Sabe? Precisamos correr a corrida certa, sabe? E se eu quero chegar lá, eu não posso ser indisciplinado. Eu não posso deixar que o desânimo, ele se aloje na minha vida, ele tome conta de mim. Eu preciso... Interessante que para a disciplina, o atleta, ele tem que abrir mão de coisas que para outras pessoas são normais. E que ele tem que abrir mão, porque ele sabe onde ele quer chegar. Algumas pessoas querem alcançar um destino sem abrir mão de algumas coisas. E o destino é incompatível com o que você tem hoje. Você não pode correr uma corrida pesado. Quem tem medo de perder o que tem, nunca alcançará o que deseja.
Se eu quero chegar a algum lugar, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Se eu quero cumprir um chamado, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. É o que eu falo, as pessoas querem um púlpito, mas não querem um quarto escuro. As pessoas querem tocar na rádio, querem fazer sucesso, querem sair por aí ministrando, querem ter agenda cheia, mas você não sabe que aquilo ali às vezes é resultado de anos dentro de um quarto, de joelhos dobrados, de renúncias que foram feitas, toda uma vida para se preparar para aquele momento. Então algumas pessoas querem da noite para o dia o que outros levaram anos para conseguir. Não foi assim com aquelas 5 imprudentes, aquelas virgens? Me dá um pouco do teu azeite aí, mas aquelas haviam preparado para aquele momento, e aí elas queriam um azeite, uma hora, me dá o seu aí. Tem gente que é assim, pô, me dá o seu aí. Mas a unção, ela é individual. A salvação é de graça, mas a unção tem preço. Querido, tem que haver disciplina, sabe? Atleta, às vezes ele tem hora para dormir, porque ele tem que acordar cedo para treinar. Às vezes dia de aniversário dele, aniversário de um filho, aniversário, o cara está concentrado, não pode estar, é todo mundo celebrando, e ele está lá trancado no quarto, concentrando, esperando, vendo o que vai fazer, como que ele pode melhorar a técnica dele, tem que haver renúncia. Quer ser usado por Deus? Aprenda a ter disciplina. E eu quero indicar um livro para você. Esse livro, ele não tem aqui, mas ele se chama Celebração da Disciplina. Todo mundo que quer trabalhar com o ministério tem que ler esse livro. Celebração da Disciplina. Se eu não me engano, é a editora Betânia. E o autor é... Vê na internet aí o nome do autor. Celebração da Disciplina. Sabe, a gente tem que abrir mão, às vezes, de datas festivas, momentos com a família. Eu vejo que algumas pessoas olham para o ministério e acham que, e vê só o glamour, mas você não sabe. Porque às vezes, sair da casa com a mala feita e a filhinha chorar para falar, vai não, pai. Vai não, mãe. De novo. Richard Foster. Sabe? Celebração da Disciplina, até está escrito aqui, eu nem li. E aqui, nesse livro, ele vai falar um pouco sobre se nós como atletas cristãos, precisamos fazer as pazes com a disciplina. Ele fala nesse livro sobre várias disciplinas que são fundamentais para todos aqueles que desejam servir a Cristo. Ele fala, por exemplo, da disciplina da oração. Para muitos, a oração se tornou algo automático, reza. Ele reza na hora de almoçar, ele reza na hora de jantar, ele reza se pedirem para ele orar em público. O que é reza? Oração repetida, decorada. Isso é reza. Qual é a diferença de reza para oração? A reza é algo que já está decorado e a oração é algo espontâneo. A oração é uma conversa com Deus. Por isso que a oração, a gente vai falando aquilo que o nosso coração está cheio. A gente fala, reza não, reza está decorado. Por isso que crente não reza, crente ora. Só que tem crente que está rezando. Porque ele tem uma oração, ele tem um formato. Ele ora a mesma coisa sempre. Ele começa a oração igual e termina igual há 15 anos. Há 20 anos. Se pedir para ele orar para Deus curar alguém, ele vai orar a oração que ele está decorada de 20 anos atrás. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor, abençoe o Senhor, em nome de Deus, Senhor, amém. Pô, não orou pelo doente, cara. Sabe? Porque falta disciplina, e perseverança, porque só através da insistência que eu vou aprendendo. A insistência me faz transformar defeitos em virtudes. Através da insistência e da perseverança, aquilo que eu era um fracasso, eu começo, já estou melhor hoje. É assim que faz quando você está aprendendo um instrumento, quando está treinando, né? Na primeira vez vai pegar onda, estabaca todo, cai. Mas aí no terceiro dia de aula, tu já fica 1 segundo em pé na prancha, já evoluiu alguma coisa, e insiste. No piano é a mesma coisa, começa a estudar e a primeira escala vai. Daqui a pouco tá. Até que tá.
é perseverança. Ninguém nasce pronto. Discípulos também não nascem prontos. Discípulos são gerados. E no ministério é a mesma coisa, a gente tem que desenvolver. O fato de eu ter potencial não significa que eu estou pronto. Fulano tem um potencial enorme, mas não adianta nada se eu não desenvolver esse potencial. Potencial é capacidade para algo. Ele tem a capacidade para fazer aquilo. Se ele estudasse... Viu, gente? Rapaz, fulano tem um jeito de tratar com aquilo. Se ele estudasse... Gente, meus pais estão aqui de testemunho. Eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu não sou quem eu era, graças a Deus. Quantas vezes eu ficava trancado dentro do meu quarto, em cima de um teclado? O tempo todo. Eu ia para o retiro da igreja, e os adolescentes da minha época, cheio de menininha te dando mole, está aí trancado nesse quarto, esse negócio de teclado. Eu sei onde eu quero chegar. Horas. Minha mãe vai ter que vai dormir, menino. Não tinha negócio, bola, não. Eu sabia quem eu queria ser. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, tem um preço. Você quer pregar bem? Lê. Tem crente que não gosta de ler. Eu não gosto de ler, não lê Bíblia, não lê nada, não lê nada. Ele só lê caixa de sabonete quando ele está no banheiro. Embalagem, ele está lá no trono, ele vai ler alguma coisa e distrai. É verdade, mas tem gente, querido, se prepara. Você vê que tem uma linha, algo pulsando em você para composição, começa. Para escrever, tem livro, escreve. Para atuar, atua. Para administrar, administra. Começa, se informa, se inteira daquilo ali, corre atrás. Porque as pessoas estão dizendo, Deus, querido, meu Deus do céu. Não existe vida ungida que justifique uma técnica horrível. Assim como também não justifica ser excelente no que se faz e vazio de presença de Deus. As coisas podem andar juntas. Posso ouvir um amém aqui? E eu já vou, eu prometo que eu já vou terminar. Então, disciplina da oração. Você tem que orar, tem que desenvolver um hábito de oração, sabe? A oração é conversa. Eu só consigo ter intimidade com alguém quando eu começo a conviver com essa pessoa, né? Quando eu começo a conversar, a intimidade vem através de conversa, relacionamento. É isso. Deus quer que você converse com Ele. Outra disciplina da leitura da Bíblia, que muitas pessoas têm negligenciado. E a gente vive uma época de analfabetismo bíblico muito grande. As pessoas são boas de repertório, sabem as músicas dos cantores preferidos, mas não vai começar com elas de Bíblia, dá vergonha. Dá vergonha. E eu louvo a Deus porque tem uma galera aqui, a juventude aqui, comprando livro, investindo, lendo, escutando, é isso mesmo. Aí lá na frente você vai ler, caramba, valeu a pena, isso tudo aqui, valeu a pena, as madrugadas acordadas, valeu a pena. Sabe, valeu a pena, lê mesmo, invista em vocês. O maior investimento que vocês fazem em vocês é livro, é oração, é cair dentro da palavra. Meu irmão, lê em qualquer lugar. Cai dentro, sabe? Porque isso vai gerar mais fome em você. Tem muita gente sofrendo de anorexia espiritual. Anorexia é o que? Ausência de alimento. Ausência, é escassez. O corpo vai definhando por falta de vitamina, sabe? Por falta de nutriente. E você precisa redescobrir a disciplina da leitura da Bíblia.
redescobrir isso, a disciplina. Existe a disciplina também da meditação. Isso aqui é um resumo do livro aqui que eu peguei para vocês. A disciplina da meditação. Não apenas ler, mas meditar no que você leu. E às vezes ler e ficar em silêncio para aguardar o que o Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Não é aquela leitura também automática do Salmo 103. Oh, como bons são os jovens que não vivem, não, como olham pessoas. Eu fecho a Bíblia e o cara vai embora. Pronto, já li, já cumpri o meu rito religioso de hoje. Também não é isso que Deus quer de você. Às vezes você lê 3 capítulos e não absorve nada, mas lê um versículo e fica meditando sobre ele, e o Espírito Santo vai ministrando ao teu coração. É isso, lê, fica em silêncio, lê, fecha os olhos e começa a meditar, que aí o Espírito Santo vai falando. Todo atleta ele vai precisar de disciplina, sabe, perseverança e obedecer às regras. Eu não crio as regras. Existem regras a serem obedecidas. Existem regras a serem respeitadas. Um atleta compete por um objetivo, sabe? Uma vez que eu decidi praticar determinado esporte, eu tenho que cumprir a regra daquele esporte. O Isaac era engraçado. Quando a gente ia jogar alguma coisa, ele queria criar a regra própria dele, porque ele não queria usar a regra criança. Não queria, geralmente criança é assim, quer criar as próprias regras, que ele não quer obedecer a regra como tem que ser. Assim como tem muita gente querendo criar atalhos para um evangelho de facilidades. Ele não quer obedecer a regra. Ele quer pegar do evangelho só da prateleira, só aquilo que agrada a ele. O que confronta ele deixa de lado. O que, sabe, essa palavra é muito dura, não quero isso não. Eu quero isso aqui, vou prosperar, vou vencer. Oh, só vitória. Sabe, as regras são claras. Por exemplo, uma regra. Deus exige de nós santidade. A santidade é o que nos torna úteis para Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe? Aquele que quer vir após mim, o que ele fala? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Siga-me. Regras. Então não posso querer ser um atleta da equipe do céu, criando as minhas próprias regras. Não basta ter um título, eu ter um ministério que foi confiado a mim, atuar em algum dos 5 ministérios do meu jeito. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz, o que Deus diz, não o que eu quero. As regras são claras, queridos, as regras são claras, sabe, meu Deus. Outra, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao seu próximo como a ti mesmo, sabe. O interessante é que a Bíblia fala, olha só, tudo que você precisa, tudo que a gente precisa está escrito aí. E ele vai dizer o seguinte, olha, obedece os meus mandamentos, porque os meus mandamentos não são pesados. O mais interessante de tudo é isso, é que ele fala que os mandamentos não são pesados. Sabe o que é pesado? A carnalidade é pesada. Sabe o que é pesado? A culpa é pesada. Sabe o que é pesado? O pecado é pesado. Aquelas coisas que eu carrego, os hábitos antigos, que eu não quero abrir mão, essas coisas são pesadas. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos dele não são pesados. Sabe, tem gente que se acostumou com o peso do pecado e aprendeu a andar encurvado, só olhando para o chão. Sabe, não, mas olha o que diz lá em 1 João 5, de 3 a 4. Pois este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Tem que entender que quando eu quebro uma regra, haverá consequências. E o pecado atrai juízo sobre nós. O pecado, ele vai atrair juízo sobre nós. Lá em Hebreus vai dizer, olha só, deixa de lado todo o pecado que te embaraça, que te aprisiona, e corramos a corrida certa, em direção a Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo. Esse é o papel de um atleta, de nós como atleta cristãos. Sabe, ele está falando aqui sobre aqui, olha só, você é um soldado, mas você precisa ter disciplina que um atleta tem. Você precisa respeitar as regras como um atleta respeita. Você precisa ter uma vida regrada, disciplinada. Você precisa decidir viver para isso. Senão você não vai a lugar nenhum. Aí ele fala aqui do lavrador.
Não é bom comer uma salada? Você gosta de comer salada? Às vezes uma saladinha assim, de alface, uma cenourinha cozida, um palmitozinho, um tomatezinho, aquele azeitezinho assim, hein? Uma batatinha, batatinha calabresa. Então, uma batata recheada com um estrogonofe dentro. Meu Deus, estou com uma fome desesperada aqui. Alguém compra para mim um sanduíche ali no Subway com R$2. Laura, te amo. Pois é, gente, não é bom pegar uma fruta do pé? Hein? Já comeu fruta do pé? Que tu pega, faz assim, ou então aquela tangerina do pé assim, que você descasca. Que lá na roça, lá em Mimoso, pegava aquelas tangerinas, tudo caindo assim do pé. Você pegava pitanga. Uma vez, tinha uma vizinha, dona Laura, até que já faleceu, ela tinha um pé de pitanga na casa dela. E ela não deixava ninguém entrar na casa dela. Aquele quintal dela era tipo o Éden, era guardado por querubins e arcanjos. E de vez em quando a gente caía a bola lá, ela brigava com a gente. Essa bola está caindo aqui. Eu entrava lá, às vezes, na rua e pegava a pitanga do pé dela. Só que ela tinha um pé de pitanga e um pé de pimenta, que a pimenta era igual pitanga. Num dia que eu entrei às pressas, que eu vi que não tinha ninguém, doido para comer uma pitanga, eu entrei e enchi a mão e saí correndo. Aí veio lá o seu Silvio, né? Ai, menino, sem vergonha, não sei o quê. Botei na boca, era pimenta. Não era pitanga, gente. Fiquei frustrado aquele dia. Mas é bom, né? E às vezes, em um mercado, ou em uma feira de rua, ou num hortifruti, a gente olha as frutas lindas, né, que às vezes dão até água na nossa boca assim, mas a gente às vezes não lembra que para aquelas frutas e verduras chegarem até ali, alguém teve que plantar, alguém teve que regar, que cuidar, alguém teve que colher, alguém teve que separar as boas das ruins, e isso exigiu trabalho duro. Você viu como é que a pessoa que trabalha no campo, ela acorda às vezes 3 horas da manhã, vai dormir às 7. Quando você está indo para o culto, tem gente indo dormir. Aí quando você está indo dormir, tem gente acordando para ir trabalhar. Sabe, normalmente assim, o agricultor ele faz esse tipo. Meus tios lá na roça trabalhavam no campo, cuidando de café. 4 da manhã já não tinha mais ninguém em casa, todo mundo no campo. Já 9 da manhã estava almoçando, a gente acordando para tomar café com arroz, que eles almoçando, frango, arroz. Né, saindo cedo, ninguém via, isso exige trabalho duro, né, depois na colheita separar as boas das ruins, sabe, exige trabalho, preparar a terra, semear, sabe, e você não sabe o nome da pessoa que colheu a cenoura que você comeu hoje na salada, você não sabe o nome da pessoa que colheu a laranja que você tomou hoje no suco, no seu almoço ou agora no lanche da tarde. Você não sabe o nome da pessoa que colheu a maçã que você comeu hoje. Sabe? Exige trabalho. O lavrador, ele não faz questão que o nome dele seja dito. O lavrador, ele executa o seu trabalho sem que ninguém o veja. Isso significa trabalho anônimo. O reino de Deus é feito de pessoas anônimas. Nem todo mundo será famoso. Nem todo mundo terá. E às vezes são os que não são famosos que fazem muito mais pelo reino. Porque não adianta ter a ponta se não tem a base. Quem está fincado sustenta quem está na ponta. Mas não significa que quem está na ponta é mais importante do que quem está na base. Tira a base e vê o que fica. Colunas, alicerces não são vistos. Você está vendo o alicerce desse prédio aqui? Tira ele. O que ele está dizendo é o seguinte: no meu reino, você vai fazer muita coisa e nunca vai ser reconhecido na terra, mas o céu está te aplaudindo. O céu sabe quem plantou, o céu sabe quem regou, o céu sabe quem colheu. Ele sabe o trabalho que cada um executou. O fazendeiro diligente, ele alcança resultados, mas o trabalho é árduo.
Nós, como igreja, temos um trabalho árduo pela frente, como corpo de Cristo. E isso inclui orar em grupo, sair do individualismo, parar de fazer questão de porque o meu nome, porque eu fiz, porque eu aconteci. Você só é um agricultor. Deus te deu a capacidade de cuidar. Essa mensagem nasceu depois que eu li um outro livro que eu quero indicar para você, que se chama A Igreja Desviada. Eu recomendo esse livro para todo crente ler. Eu já li ele umas 3 vezes. Boa parte do que eu disse aqui, eu li esse livro há uns 3 anos atrás. E eu nunca tinha dividido isso publicamente com ninguém, essa palavra. E quando a pastora começou a falar, o Espírito Santo veio no meu coração. Aquela palavra lá de trás, ela é para hoje aqui. Esse livro é do Charles Swindoll, A Igreja Desviada. Mostre-me uma igreja contagiante que atraia pessoas de toda parte, e eu mostrarei a você um grupo de cristãos dispostos a realizar o trabalho pesado. Você quer ser igreja contagiante? Então eu preciso ser como um soldado. Preciso lutar a batalha daquele que me chamou. Preciso ser disciplinado como um atleta. E preciso ser anônimo como um agricultor. Fazer sem interesse. Porque a salada não foi parar andando na sua mesa. A banana não foi parar andando na sua fruteira. E você pode ser um instrumento para plantar. Alguém vai vir e vai colher. A lavoura tem um dono. A lavoura tem dono. E ele distribui a banana, a maçã, o morango, a laranja. Tem frutos que passaram pelas suas mãos, que alguém está desfrutando deles do outro lado da cidade. E o nosso chamado é para que eu quero que vocês cresçam e deem frutos, e que o vosso fruto permaneça. Nosso chamado é para ir, e o fruto vai mais longe, e o fruto do fruto vai mais longe, e o fruto do fruto do fruto vai mais longe ainda. Nós não somos donos uns dos outros. Nós temos um dono. Fique em pé no seu lugar. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, Ele disse: domina você sobre a terra, e não domina sobre os outros. Não entendeu? Quando Deus criou o homem, Ele disse: domina sobre a terra, sobre os animais. Mas eu não fui chamado para dominar você. Isso é manipulação. Eu quero que você vá mais longe do que eu. Você tem que querer que os seus discípulos vá mais longe do que você. A tua árvore, o teu fruto tem que ir longe. E isso é o fruto permanecer. É o fruto do 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 fruto. Eu espero que esses dias que nós passamos aqui sirva de ferramenta e alimento para você. O Espírito Santo vai continuar ministrando ao teu coração. Em qual área dos ministérios que você vai se enquadrar, o Espírito Santo vai te falar. Mas isso aqui que foi dito aqui, que eu falei para você hoje, se aplica em qualquer área. Porque isso aqui é um princípio para a vida. Não para um ministério específico, mas para todos os ministérios.
Todos os ministros têm que entender que ele é um soldado, que ele precisa ter a disciplina de um atleta e que ele precisa atuar como lavrador. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu queria Pastor Felipe, vem aqui. Vou pedir ao pastor Felipe para orar por nós. Pastor Felipe nos abriu a porta da sua igreja essas quintas-feiras que estivemos aqui. E eu quero aqui publicamente mais uma vez agradecer ao Senhor, a pastora Renê, a todos os irmãos do som, da filmagem, a irmã que nos recebe com tanto carinho. Obrigado mesmo, nós fazemos parte do mesmo exército. Amém? Somos soldados, a nossa bandeira é Cristo. Nós não somos concorrentes, nós não somos competidores. O mesmo céu que o Senhor vai, eu vou. Amém? O mesmo Deus que o Senhor serve, eu sirvo. E nós temos uma aliança que foi selada, comprada, estabelecida em sangue. Não é qualquer uma. E eu quero pedir que o Senhor ore por nós nessa hora. Senhor, estamos tão agradecidos, Pai, por tudo que o Senhor tem semeado em nossa vida, Senhor, clareado em nossos olhos, Senhor, aberto em nossos ouvidos, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Seu Espírito Santo que tem sido derramado aqui, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Seu Espírito Santo que está renovando a nossa vida, lavando, Senhor, santificando, limpando. Espírito Santo, o Senhor está bem-vindo aqui nesse lugar, tocar no coração, na mente, no corpo de cada um de nós, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, que em sua misericórdia, Senhor, o Senhor escolheu mover através de nós, dar os seus dons à nossa vida, Senhor, semear em nossa vida, Senhor, os seus dons, Pai. Senhor, nós te agradecemos tanto, Pai. Senhor, peço, Senhor, que cada coração aqui, Senhor, esteja aberto, Senhor, a mais do Senhor. Cada coração aqui aberto, Senhor, ao derramar mais do Senhor em nossa vida, Senhor. Abrimos, Senhor, nossa boca, Senhor. Senhor, abrimos nosso coração, Pai. Abrimos, Senhor, nossa mente, Senhor. Abrimos, Senhor, tudo, Senhor. Derrama sobre nós, Pai. Derrama sobre nós. Levanta sua mão ali onde você está. Senhor, derrama sobre mim, Senhor, a tua presença, Senhor. Senhor, alimente o meu coração, Senhor, com a tua presença, Pai. Alimente, Senhor, a minha mente, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Senhor, que deposite em mim os seus dons, Pai. Deposite em mim, Senhor, me dê ousadia, Senhor, para poder viver, Senhor, andar, Senhor, caminhar em 100% do seu chamado em minha vida, Pai. Do seu chamado, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor. Recebemos, Senhor, tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Recebemos, Pai, tudo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado por ter acreditado nisso e que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe.